Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho do Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, Natal, Rio Grande do Norte. É sempre com muita alegria que aqui estamos para o nosso encontro semanal. O encontro da família, o encontro com Jesus, Jesus do Lar. Que possamos sentir que Jesus esteja conosco, sentado ao nosso lado, para esses breves momentos de reflexão. Não esqueçamos o nosso recipiente com a água ser fluidificada pelos guias espirituais durante o nosso estudo. Então vamos fazer a nossa leitura preparatória, continuando no livro Vinha de Luz, Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Hoje a mensagem é 138. Iluminemos o santuário, pois nós somos um santuário de Deus vivo. Carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16. O esforço individual estabelece a necessária diferenciação entre as criaturas, mas a distribuição das oportunidades divinas é sempre a mesma para todos. Indiscriminadamente, todas as pessoas recebem possibilidades idênticas de crescimento mental e elevação no campo superior da vida. Todos somos, pois, consoante a sentença de Paulo, santuários do Deus vivo. Apesar disso, inúmeras pessoas se declaram afastadas da luz eterna, deserdadas da fé. Enquanto dispõe da saúde e do tesouro das possibilidades humanas, fazem anedotário leve e irônico. Apagadas as luzes terrestres, porém, inabilitados à movimentação no campo da fantasia, revoltam-se contra a divindade e precipitam-se em abismo de desespero. São companheiros invigilantes que ocuparam o santuário do espírito com material inadequado. Absorvidos pelas preocupações imediatistas da esfera inferior, transformaram esperanças em ambições criminosas, expressões de confiança em fanatismo cego, aspirações do alto em interesse da zona mais baixa. Debalde se faz ouvir a palavra delicada e pura do Senhor no santuário interno, quando a criatura, obcecada pelas ilusões do plano físico, perde a faculdade de escutar. Entre os seus ouvidos e a sublime advertência, erguem-se fronteiras espessas de egoísmo cristalizado e de viciosa aflição. E pouco a pouco, o Filho de Deus, encarnado na terra, de rico de ideais humanos e realizações transitórias, passa à condição de mendigo de luz e paz na velhice e na morte. O Senhor continua ensinando e amando, orientando e dirigindo, mas porque a surdez prossegue sempre, chegam a seu tempo as bombas renovadoras do sofrimento, convidando a mente desviada e obscura à descoberta dos valores que lhes são próprios, reintegrando-a no santuário de si mesma para o reencontro sublime com a divindade. Nossa, que reflexão profunda que diz respeito realmente à nossa condição humana. Nós não cuidamos do nosso santuário, né? Que é a nossa vida, o nosso ser íntimo, a vida física, né? O santuário onde nós, espíritos, estamos nos movimentando. É o santuário da vida. E nós nos descuidamos através das atitudes impensadas, irresponsáveis, pensando de forma imediatista, pensando só na vida terrena, na vida material, e descuidamos assim da nossa iluminação espiritual, né? Mas Jesus está ali, presente, orientando, está ensinando, e tudo isso, essa forma impensada, vai resultar em sofrimento que nós vamos ter que vivenciar
no futuro, né? Muitas vezes ainda na presente encarnação e certamente nas próximas, né? Nós permanecemos surdos, como ele diz aqui, e não queremos ouvir os ensinamentos do Cristo que permanecem a chegar até nós. Que possamos fazer as nossas reflexões. Vamos fazer a nossa prece inicial, elevar nossos pensamentos, nossos corações ao alto, nos preparar para as reflexões de hoje. Jesus, mestre incondicional de nossas vidas, recebei em nossos corações desejosos de aprender os vossos ensinamentos, assim como de vencer as nossas más inclinações. Que o estudo de hoje nos conduza ao entendimento necessário, possamos levar o vosso Evangelho para nossas vidas e que ele nos traga a fé, a fortaleza, a coragem que necessitamos para continuar em nossa caminhada. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Bem, meus amigos, vamos dar continuidade ao capítulo 16, é um capítulo extenso, como já percebemos, muitos ensinamentos, logicamente. Capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. E hoje é o item 6, parábola dos talentos. Também nós conhecemos, né? Uma das parábolas mais conhecidas, que diz respeito àquele homem que foi fazer uma longa viagem, né? Para fora do país, e chamou seus servidores e colocou nas mãos deles seus bens. Deu 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro. Deixa eu ver aqui. E 1 a outro. Segundo a capacidade, isso é um detalhe importante, diferente de cada um, e partiu. O que recebeu 5 talentos foi embora, negociou, ganhou dinheiro, multiplicou os talentos. O outro que recebeu 2 ganhou da mesma forma outros 2, mas aquele que não havia recebido senão 1 foi cavar na terra e aí escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois o Senhor retorna. O Senhor retorna e vai pedir as contas. E eles vão prestar contas ao Senhor, né? Então o que é que acontece? Aquele que havia recebido 5 talentos veio lhe apresentar 5 outros, dizendo-lhe: Senhor, me haves colocado 5 talentos nas mãos, eis aqui 5 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos veio logo se apresentar a ele e disse que tinha colocado o Senhor tinha colocado 2 talentos nas mãos, eis aqui 2 outros que ganhei. Seu Senhor lhe respondeu: Bom e fiel servo, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Aquele que não havia recebido senão 1 talento, veio em seguida e lhe disse: Senhor, sei que sois um homem duro, que ceifas onde não haveis semeado, e colheis onde nada haveis empregado. Por isso, como eu temia, escondi vosso talento na terra, ele restituo o que é vosso. Mas seu senhor lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso,
Sabeis que ceifo onde não semeei, e que colho onde nada empreguei. Deveis, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos bancos. Deveis, pois, colocar o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que o meu retorno eu retirasse com juro o que era meu. Que se lhe tire, pois, o talento que tem, e dei-lo àquele que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos aqueles que já têm, e eles serão cumulados de bens. Mas para aquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e que o lance esse servidor inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. O registro é de Mateus capítulo 25, versículo 14 a 30. Há quem acha essa parábola muito severa, né? E eu já ouvi alguém discordar de Jesus. Achar que o que tinha só um talento não tinha obrigação de dobrar o talento como os outros fizeram, né? Mas é necessário olhar além, como se diz, da letra, né? Ver o espírito que reveste o ensinamento, as palavras. Então, meus irmãos, primeiro a gente tem que ver o que é talento, né? Os talentos são empréstimos divinos que Deus nos concede sem exceção, com bastante generosidade e confiança, mas que tem a condição de se prestar contas da utilidade que se deu a esses talentos. Todas as criaturas recebem talentos morais, intelectuais, de sentimentos, das aptidões que devem ser desenvolvidas, aplicadas para o próprio enriquecimento, desenvolvendo assim as habilidades próprias e pertinentes à capacidade de utilização de cada um. Tendo-se em consideração que nós, criaturas humanas, somos de diferentes níveis evolutivos, nós nascemos com preciosos recursos que constituem a nossa fortuna emocional e que devem ser utilizados de maneira correta para o nosso engrandecimento interior. A mentora Joana de Ângeles, no livro, acho que é Em Busca da Verdade, Psicografia de Chico, ela analisa essa parábola. E ela diz que até mesmo o sofrimento pode ser o talento quando ele é bem pensado, quando você pensa devidamente naquele sofrimento pelo qual está passando. E é um talento valioso porque oferece, ela diz que o sofrimento oferece oportunidade de dignidade e de liberação dos compromissos infelizes assumidos pelo mau uso do livre-arbítrio. Então ela coloca que o próprio sofrimento é um talento porque ele pode ser vivenciado, desenvolvido de modo a dar dignidade à pessoa e também da pessoa se liberar daquele sofrimento que construiu para si mesmo pelo mau uso do livre-arbítrio. E ela diz também que mesmo nos casos dos impossibilitados mentais, físicos e emocionais destruturados, pode exatamente haver esse talento. Lá no íntimo do inconsciente, o inconsciente profundo, ali então há razões daquela aparente, entre aspas, carência. E sendo a sua falta, a falta que se faz presente, aquilo ali é o talento da recuperação. Interessante. O talento da recuperação por haver errado em vidas passadas. Quer dizer,
pessoa está impossibilitada, tem uma limitação física, mental, emocional, está com esses aspectos desestruturados, mas lá no nosso inconsciente, né, o inconsciente profundo, estão ali as razões daquela situação vivenciada. E aí exatamente isso se constitui, aquela falta que ocasiona aquela limitação, se constitui o talento da recuperação. Interessante, só a Joana de Ângeles mesmo para aprofundar, né? Aprofundar essa situação, à luz da sua psicologia profunda, né? Analisando a parábola, a gente percebe facilmente que Jesus coloca Deus, quer dizer, o patrão seria Deus, o Senhor, né? Os servos seriam as criaturas humanas e os talentos são exatamente os bens, os recursos que nos são concedidos, que Deus nos concede. E o tempo que nos é concedido para desenvolver, né, os talentos que são de Deus, né, os talentos que são de Deus, que Ele nos concede, são concessões, é exatamente a existência terrena. É o tempo que dá para a movimentação desses talentos, são exatamente, se constituem a nossa existência terrena. Então, meus amigos, a gente vê aqui, por exemplo, que de acordo com a nossa capacidade, a capacidade de cada um, essa capacidade que nós já trazemos, que foi adquirida, não foi adquirida na presente encarnação, mas nas jornadas evolutivas passadas, de acordo com essa nossa capacidade, os talentos eles são distribuídos. E o que é que a gente pode entender sobre esse espírito que recebeu, essa pessoa que recebeu 5 talentos? Era um espírito mais experiente, mais vivido, que reencarnou com missões de repercussão mais ampla, vamos dizer, uma repercussão mais social, mais abrangente. Quem recebeu 2 talentos é aquele que tem uma tarefa mais restrita, mais assim no âmbito familiar. E aquele que recebeu só um talento é o espírito que recebeu o talento que era de promover o seu progresso espiritual mediante a aquisição das virtudes que ainda não tinha. É bom lembrar que a aplicação daquele ensinamento de Jesus, muito será pedido a quem muito foi dado. Isso quer dizer, os talentos de que dispõe cada um, se são muitos talentos, então nós temos assim, se espera que a gente evolua mais, que a gente cresça mais, que a gente progrida mais. São dados exatamente para essa finalidade. E produzindo em prol não só nosso, mas em prol da sociedade em qual pertencemos, em prol da nossa família, dos grupos pelos quais passamos. Mas os talentos tanto podem ser renovados como retirados de acordo com a aplicação que dermos a eles. Os servos que fizeram os talentos se multiplicarem, eles representam os homens que compreendem e cumprem com a vontade de Deus. Percebe que tudo pertence a Deus, que tudo vem de Deus. Então, eles têm essa percepção e entendem que é necessário dar o melhor de si para administrar esses bens, esses talentos. Eles empregam de acordo com a vontade de Deus, a sua fortuna, a cultura que tem, o poder, a saúde, os dons que são concedidos, né? O servo que deixou improdutivo o seu talento representa ou simboliza aquele homem, aquele espírito
que perde as oportunidades ensejadas por Deus para o seu adiantamento espiritual. Ele perde a oportunidade. Acha que tem muito pouco na vida, não tem nada a fazer, leva a vida a reclamar, a se maldizer e não trabalha em prol do seu desenvolvimento espiritual. Porque são, logicamente, oportunidades que lhe chegam através das situações adversas da vida. Situações que ele precisa superar com esforço e com perseverança. E algo que também nos chama a atenção é quando Jesus diz: dá-se-á aos que já têm, e estes ficarão acumulados de bens. Ou seja, todo aquele que trabalha, todo aquele que diligencia por compreender a confiança do Senhor, né, de nos conceder os talentos, ele receberá auxílio e proteção para que possa aumentar as virtudes que já possui. Então, por isso é que diz: dá-se-á aos que já têm, para que esses fiquem acumulados de bem. É nesse sentido. Você se empenha, você procura exatamente corresponder à confiança de Deus e vai exatamente ter o quê? Aumentar as virtudes que já possui. É nesse sentido. Da mesma forma, Jesus diz: aos que não têm, tirar-se-lhe-á até o que parece ter, e esse servidor seja lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Com isso, Jesus nos ensina que aquele que foi improdutivo, que negligenciou, será tirado dele aquela virtude que ele não soube valorizar, que ele não soube multiplicar. E ele será lançado às provações dolorosas, difíceis nas próximas reencarnações. Por quê? Para que ele possa, nas futuras encarnações, expiar a sua incúria, a preguiça, a má vontade que teve, de que deu provas, quando se verá privada até daquilo que já tinha alcançado, aquele talento que já tinha sido dado a ele por empréstimo. É necessário entender, não é que Jesus foi severo ou cruel, mas é o que acontece perante a lei de causa e efeito. Você recebe concessões divinas que nos chegam através dos mais variados segmentos. Você tem a fortuna, tem a riqueza, tem a cultura, tem saúde. Tudo isso são empréstimos divinos e são oportunidades para você trabalhar, para produzir, para multiplicar em benefício do seu semelhante. Então isso vai lhe dar exatamente o que? A proteção e auxílio do alto. Ele será conduzido mais ainda, mais virtudes, quer dizer, serão dada a oportunidade de desenvolver mais virtudes ainda. Mas se aquele é improdutivo, com um talento, que acha que nada tem, que nada pode, esse talento será tirado, porque não soube produzir, não soube valorizar, e ele vai ter que passar pelas dificuldades reencarnatórias, que é o choro e ranger de dente, são as trevas exteriores, para que possa expiar, como ele diz, a incúria, a preguiça, a má vontade que utilizou em não dar proveito ao talento, ao empréstimo que Deus concedeu. Então é nesse sentido, é toda uma lógica. E a mais será dado, como ele diz também, que é outro ensinamento de Jesus, né? É bastante interessante, dar-se-á aos que já têm. Exatamente por isso, por merecimento. É a questão do merecimento. Você recebe as bênçãos divinas e vai exatamente valorizar essas bênçãos, vai preservá-las, vai utilizá-las de forma produtiva
Então, outras virtudes virão, serão acrescentadas àquelas que já possuem. Então, essa parábola dos talentos, como já dissemos, bastante conhecida, ela nos fala exatamente da nossa insensatez, de não sabermos utilizar todas as oportunidades de crescimento, todos os dons, os talentos, ou carismas, como queira falar, para o seu próprio engrandecimento e em prol dos semelhantes, né? Principalmente os carentes, os necessitados. São reflexões muito próprias, porque dizem respeito à nossa natureza humana, necessitados que somos todos da misericórdia divina, nesse processo de crescimento espiritual, em busca exatamente do amadurecimento da nossa evolução. Então, ficam aqui as reflexões para darmos continuidade, né, durante a semana. Seria bastante interessante podermos dar continuidade em casa a essas reflexões, sempre puxando para a nossa vivência cotidiana. Então, meus amigos, vamos nos preparar para as nossas vibrações, elevar nossos pensamentos a Deus Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre e Senhor, aos nossos guias espirituais, porque pedimos, nesse momento, rogamos a bênção do alto, pela paz, pela fraternidade entre as nações, para que a luz da misericórdia do Pai chegue a todos os lugares, a todos os recantos onde haja dor, sofrimento, conflitos, guerras, calamidades, assim como pedimos pelos governantes para que tenham consciência da sua responsabilidade, agindo com justiça social, pelo fortalecimento da doutrina espírita, pelas famílias, para que o Evangelho do Mestre chegue a todos os lares, envolvendo a todos, iluminando a todos, levando a graça, a bênção da graça, através da fé, da saúde, da paz, do amor, iluminando os nossos passos, os nossos caminhos. Nosso Pai que estás em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra como nos ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, da maldade que ainda reside em nós mesmos, para que reine a paz, o entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o culto do Evangelho no lar de hoje, desejando a todos uma semana de paz, saúde e harmonia, que possamos aqui nos reencontrar no próximo domingo. Muita paz e até breve.